Olhar D está no ar e o programa de hoje está incrível, com muitos convidados, muita atração, muito conteúdo de relevância. O Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. No ar, Olhar D. Vamos receber hoje a doutora Ana Piccolini, que vai falar para a gente sobre olhar. Olheiras, olhar caído, sobrancelha arqueada, enfim. Vamos falar sobre olhar e para falar sobre esse assunto tão interessante, ela está conosco. Muito bem-vinda, muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite, Cris. É um prazer estar aqui. Sempre acho também. Doutora Ana, o olhar, muitas vezes a gente olha aquela pessoa, né, como o cartão postal assim do nosso rosto, e a gente pensa, poxa, que aspecto cansado, né? Essa pessoa nos dá sempre uma impressão que ela dormiu mal, tanto pela olheira quanto pelo olhar mais projetadinho assim para baixo. O que é possível a gente fazer para melhorar o olhar? Então, exatamente isso, né? O olhar, ele define. Às vezes tem aquele olhar mais cansado, de triste. Ou às vezes de zangado mesmo, né? Parece que tu é muito brava, né? Porque fica marcado. Então, quando nós falamos em olhar, a gente fala de sobrancelhas, né? Então, a gente precisa dar um arco de sobrancelha que seja ideal para cada pessoa, né? Porque nem toda sobrancelha merece ser arqueada de uma forma igual, né? Então, a gente precisa ter essa simetria, abrir o olhar para tirar esse aspecto de olhar cansado mesmo. Né? Muitas vezes essa marquinha de glabela, que assim, de olhar de bravo, ele vai marcando bastante. Às vezes pelo nosso próprio trabalho, às vezes tu trabalha mais assim, forçando um pouquinho mais, né? Então fazer a toxina, nesse caso toxina botulínica, ele já vai dar uma relaxada, né? Não vai deixar aquela aparência de bravo. E aí a gente vem para as nossas olheiras, né? Às vezes tu dormiu mal, ou às vezes tu tem aquela olheira que é genética, uma olheira por deficiência de circulação, que fica mais arroxeada, como nós falávamos, né? O que a gente faz para isso? Quando a gente fala em olheiras, as olheiras, elas não existem, dependendo da olheira, não existe um tratamento, uma cura, digamos assim. Mas existem tratamentos que a gente faz com que melhore a oxigenação desse tecido, com que melhore a qualidade da pele, com que melhore a pigmentação. Né? Então a gente consegue trazer associações de tratamentos que vão melhorar. Quando a gente fala em profundidade de olheira, a gente traz os preenchedores, né, pra gente preencher e tirar, que muitas vezes a gente fica com aquela marquinha, né? Então, tirar um degrauzinho, tirar aquele degrau, né? Então muitas vezes a gente traz assim, o ácido hialurônico para tirar esse degrau e deixar mais uniforme, melhorando assim o olhar, dando um brilho no olhar, tirando aquele aspecto cansado. Ótimo. Mas a olheira mais arroxeada, a gente precisa devolver essa circulação, esse aporte circulatório ali para aquela olheira. Por isso que ela não tem uma cura específica, mas tem uma melhora, um tratamento que vai sim melhorar muito, né? Seja na coloração, seja na profundidade. Agora, sobre essa profundidade, que é algo que ainda quando é profundo e ainda escuro, pigmentado, nossa, é uma combinação absurdamente ruim. Algumas pessoas falam sobre ser uma área muito delicada, muito vascularizada, que tem muitos riscos. De que forma é feito esse preenchimento com ácido hialurônico? Gradativo? É a densidade do ácido que é diferente? O que é possível fazer com uma margem de segurança boa? Então, a área de olheiras, ela é uma construção. Né? Então, quando a gente fala em olheiras, existe uma construção. Quando tu vais colocar o ácido hialurônico, ele precisa ser menos denso, né? Ele precisa ser um ácido hialurônico bem levinho,
para que tu não tenha um edema, né? Um etirpe que a gente chama, que é um edema tardio. Então é uma área delicada e muito vascularizada, né? Então quando a gente aplica, realmente fazer pequenas aplicações e não fazer toda em uma vez só. Entendi. Né? Então faz uma aplicação, daqui uns 20 dias mais ou menos, se precisar faz uma nova aplicação, por ser uma área muito delicada. E é uma área que tem muito craqueladinho, né? Que eu sempre falo, é uma das áreas mais difíceis da gente tratar, porque realmente, né, por ser uma pele delicada, fininha, o craqueladinho a gente precisa cuidar para que esse craquelado não forme um edema depois, né? Então, assim, é trazer também o aporte de alguns cremes específicos que vão permear, melhorando a qualidade, é trazer não somente o ácido hialurônico, né? Mas trazer, por exemplo, um laser, né, que vai melhorar todo o craqueladinho e vai melhorar essa região de reabsorção óssea. O laser lift, que tu já havia falado. O laser lift. E ele é feito com segurança nessa área. Ele é feito com segurança, toda essa região aqui. E ele melhora bastante. Diminuindo a flacidez dessa área também. Exatamente, porque ele faz a retração da pele, então ele reduz esse craqueladinho. Agora, esse craquelado é o inimigo das maquiadoras, né? Porque a pessoa coloca qualquer corretivo, qualquer base naquela área e o craquelado vem e atua de forma feroz. Então, existem tratamentos para que a pessoa melhore o craquelado, a profundidade, a pigmentação. A tecnologia nos traz tudo isso com segurança. A tecnologia nos traz aí, né, pra gente melhorar, assim, cada vez mais. Porque a gente vai tendo essa reabsorção óssea, né, Cris? Então, a gente vai perdendo, né, essa gordurinha também. E existem aquelas olheiras que são as bolsas, né? Então, a gente traz também procedimentos para reduzir aquela bolsa, seja através do laser lift ou outros, um ultrassom microfocado, né? E outros procedimentos que a gente vai reduzir aquela bolsa e aí vai reduzir o degrauzinho também, né? Agora, o que é mais favorável para envelhecimento? Eu acho que nada, mas para aquela pessoa, né, seja mulher ou seja homem, que está envelhecendo, é o rosto magrinho, aquele rosto mais pele, pouca gordurinha, ou é aquele rosto mais pesado, com mais gordurinha? Não existe, é que depende muito do biotipo, né? O biotipo da formação óssea. Um rosto mais magrinho, a gente pensa, vamos preencher, mas nem sempre é só o preencher, né? Então a gente preenche e fica artificial. Então não é essa a ideia, é a gente trazer estímulo de colágeno, entender o aspecto e trazer o estímulo de colágeno. Quando a gente tem um rostinho mais redondinho, né? A gente tem que reduzir aquela gordurinha. Então muitas vezes o rostinho mais fofinho, né? Mais redondinho, a gente precisa de mais sessões do que um rostinho menor, né? Então tudo depende muito o que é que vai ser feito, o quanto que envelheceu essa pele, o quanto que envelheceu e qual terço envelheceu mais. Então não existe qual é o mais difícil de tratar, né? Mas é bem particular mesmo. Agora, a harmonização facial, a gente vê casos maravilhosos que as pessoas, é transformadora. Eu via esses dias de um homem que tinha muito pouca mandíbula, muito pouco queixo, e a imagem que ele passava era de um homem fraco, de um homem dominado. E ele trabalhava em uma função de liderança, e ele justamente procurou a pessoa, o profissional, para mudar essa estrutura. E ele fez preenchimentos e ele ficou um homem extremamente passando uma imagem de força. Hoje as pessoas procuram essa transformação de mandíbula. Até que ponto, na tua concepção, essa mandíbula, ela passa essa imagem de força? Ela passa sim, Cris. Por quê? Né? A gente sempre pensa, quando tu tem uma mandíbula mais definida, ela te dá uma seriedade maior, né? E muitas vezes, não só pelo processo de envelhecimento, às vezes pelo teu próprio biotipo anatômico, né? Às vezes tu já não tem mais o queixinho, tu já está, né? Não tem essa mandíbula definida, e te dá realmente um aspecto, às vezes até mais triste, né, mais melancólico, assim. Então, quando tu traz essa força, né, principalmente para o homem, tu traz essa força, ele te passa uma segurança e uma credibilidade maior. Então, realmente, o queixinho faz toda a diferença, né? É o que a gente faz em perfiloplastia, né? A gente faz porque a gente faz um alinhamento
do queixinho, da mandíbula, do nariz, né? Então, realmente, ele te traz a harmonização nesse ponto, ela realmente te traz. Claro, tudo sob uma medida certa, né? Não é transformar em outra pessoa, mas são toques sutis que eles vão realmente te empoderar, né? Mais, seja no comércio, seja na vendas, ou seja na própria liderança. Sim. Agora, ao mesmo tempo que nós temos casos de harmonização facial muitíssimo bem sucedidas, nós temos casos que, e até esses dias eu conversava com uma pessoa, que os casos que são levados, né, à mídia, são casos que não deram certo, né? Sim. Os casos que dão certo, as pessoas dão até menos importância, mas já tivemos casos de pessoas públicas que não foram bem sucedidas em suas harmonizações faciais. O que na tua concepção faz com que esses casos sejam muitas vezes exagerados, as bocas ficam parecendo duas salsichas? Tu acha que em que peso o profissional e a paciente têm de responsabilidade nessas escolhas? Quando o paciente ele chega, ele tem uma concepção, né? Eu quero assim, eu quero que a minha boca seja igual, vamos lá, Angelina Jolie. Né? Aliás, eu acho que deve ser referência a boca da Angelina Jolie para a maior parte das mulheres. Verdade, né? Verdade. Só que o que acontece? Existe uma anatomia de cada pessoa. Então, lábios, quando a gente fala em lábios, existem N tipos de lábios. Então, existe o formato mais coração, tu não vai conseguir mudar a anatomia, né? Se tu mudar, ela vai ficar muito estranha, porque aquele lábio foi feito para aquela anatomia, aquele rosto dela, né? Então, tu precisa saber como tu vais carregar. Então, dentro da avaliação, a gente precisa entender qual é a personalidade do paciente, né? Então, se tu vai fazer um lábio mais carnudo, vai fazer um lábio maior, vai projetar mais, mas como é a personalidade da tua paciente? Será que ela consegue carregar esse lábio? Sim. E será que esse lábio é para o formato do lábio dela? Né? Então, isso a gente precisa sempre entender, porque nem sempre fica explícito isso. Né? E o paciente, ele não entende, ele quer um lábio mais volumoso, e ele não quer que fique assim, ou ele quer que fique Angelina Jolie, né? Mas não, cada boquinha é única, então a gente precisa seguir sim a anatomia. Existem alguns casos, né, Cris, quando a gente vê de realmente pessoas que não têm nada de lábio. Ou que nunca tiveram, ou que foram perdendo com o tempo. Também tem isso, né? Tu vai perdendo com o tempo, né? Porque tu vai tendo uma absorção óssea, né? E aí tu vai realmente perdendo o contorno dos lábios. E aí sim, aí tu faz eu sempre falo, né? Uma construção de lábio. Né? Tu vai fazer uma sessão, tu vai projetar ele um pouquinho, vai devolver um pouquinho do volume, depois tu pode fazer uma nova sessão para que aquela paciente se sinta bem com aquele lábio. Porque geralmente quando tu não tem lábio, é um rostinho mais magrinho. E aí como que tu vai projetar, né, esse lábio tão enorme num rostinho bem magrinho? Ele realmente fica artificial, né? Fica artificial. Agora, o lábio, ele tem uma importância muito grande na face, absolutamente tudo, mas o lábio também dá um pouco mais essa recuperada de jovialidade, né? Sim, porque quando tu olha para outra pessoa, né, tu sempre se direciona a boca e ao olhar. Exato. Né? É o que sempre te chama a atenção. Então, se é um olhar caído, como nós falávamos, ele te deixa cansada. Se é uma boquinha bem, né, pequenininha, bem introvertida mesmo, ela não te dá uma seriedade. Exato. Né? Não te dá uma seriedade e às vezes te dá um aspecto de brava mesmo, né? E às vezes não. Então, é trazer esse cuidado e é explicar sim para o paciente, né? Explicar que é uma construção, né? A gente vai construindo o teu lábio, nesse caso, né? Para que a gente não tenha aí, não seja artificial, né? Então, fique mais natural possível. Agora, sobre o aspecto do bravo, que é essa ruguinha, que às vezes fica tão marcada que mesmo quando a pessoa está parada, assim, a gente percebe, também é uma área que, na minha impressão, gera um pouco de controvérsia. Algumas pessoas falam que, por exemplo, não pode ser preenchido. O que é possível se fazer para amenizar essa ruguinha do bravo aqui? Na realidade, pode ser preenchido, né? Com muita cautela e uma técnica correta. Por quê? Porque passa, né, uma artéria ali bem importante e vai vir até o olho, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas ele pode, sim, ser preenchido de uma forma diferente. O que eu sempre falo, né? Quando ele está vincado, e tem alguns pacientes que têm um vinco bem expressivo, é como se tu dobrasse um papel. No momento que tu abrir, tu pode passar o ferro que for.
ele vai ficar a marquinha. Sim. Né? Sim. Ele fica a marquinha. Mas é bem menos, muitas vezes, do que a intensidade do que estava antes. Exatamente, né? Ele não fica daquela profundidade, Sim, né? perfeito. Então tu faz, quando a gente trabalha só a glabela, eu gosto muito de trabalhar com a toxina botulínica primeiro, então fazer umas 2 vezes, 3 vezes aí de toxina, para ver o quanto que tu vai melhorar, e aí sim ver se realmente precisa o preenchedor, porque muitas vezes, na maioria das vezes, tu não precisa do preenchedor. Isso nessa área de testa, a toxina Isso. já dá essa amenizada. Exatamente, porque o nosso frontal, né, o nosso músculo, ele é assim. Né? Então, quando tu relaxa essa musculatura, tu não tem a contração dos 2 músculos. Né? Tu não tem essa contração. Se tu não tem essa contração, tu não vai formando. Acaba aquela marcação. Acaba a marcação. Perfeito. Olha, notícias ótimas, então. Soubemos como melhorar o olhar, um olhar mais atrativo, um olhar de pessoa descansada, pronta para a vida, com energia. Isso aí. Então, muitíssimo obrigada por ter trazido pra gente esse conteúdo, viu? Obrigado, Cris. Obrigada, querida. Voltamos já com o Olhar D. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Olhar D está de volta. Agora nós vamos conversar com a empresária, ela que é professora, é administradora, é uma empreendedora aqui de Santa Maria, receber a querida Lisiane Faller da Grenoble Imóveis. Seja muito bem-vinda, Lise, que alegria te receber aqui, Cris, sempre muito bom mesmo gente, estar contigo. Nossos papos são tão bons que se deixar a gente vai ficar conversando horas aqui, né? Isso é tricotando, né? Tricotando, ótimo. Lise, querida, tu como uma administradora, como uma professora, eu queria te perguntar, sim, eu acho que muita gente que está nos assistindo também tem essa curiosidade. Hoje a gente vê microempresas surgindo quase que diariamente, e que bom, né? Pessoas que muitas vezes saem lá dos seus empregos, que estão há anos, às vezes infelizes, ou com algum sonho, e aí vão lá, colocam toda a sua energia, sacam seu fundo de garantia para investir, colocam então um investimento financeiro muito grande, emocional, de tempo, enfim, e começam as suas empresas. Como é começar? Qual é o primeiro passo assim que as pessoas precisam dar para começar no mundo, no mercado? Cris, antes de responder a tua pergunta, enquanto tu estava falando, eu me lembrei que esses dias nós recebemos um cliente na empresa que nos contou um fato bem curioso. Ele é do ramo das fábricas de facas, que nós temos algumas bem expoentes aqui em Santa Maria, né? Isso. E na região aqui.
E ele nos contou, ele fabrica cabos para as facas, ele não faz a lâmina, ele faz os cabos. Tá. E ele nos contou que tem mais de 100 e poucas fábricas, pequenas fábricas de facas em Santa Maria. Isso é mesmo? Que são vindas justamente, esse teu exemplo que tu deu, são funcionários que trabalharam anos, adquiriram aquele know-how e daí foram lá e montaram a sua fabriquinha lá de fundo de quintal. Então, que bacana Cris, isso. Eu sempre digo o seguinte, eu tive o privilégio, né, fui buscar, na verdade, eu já tinha empresa e daí me senti meio perdida para administrar e fui buscar o curso de administração. Um dos caminhos é esse, a gente não ter medo e voltar a estudar, né, de buscar esse aperfeiçoamento, porque o mercado não é fácil, a gente falou que tem bastante concorrência já, né, e a gente tem que aprender a fazer as coisas, né? Às vezes a gente sabe fabricar a faca, mas não sabe gerir a empresa para estar concorrendo no mercado com tudo que a gente precisa hoje, né? Se vê muito salão de beleza, por exemplo, um segmento que eu acompanhei bastante, a pessoa tem um super talento para fazer todo o procedimento lá de química, de corte, de maquiagem, tudo aquilo que envolve um salão de beleza, mas não sabe administrar, não sabe gerir o negócio, e aí muitas vezes, como homem, como a pessoa da faca, que Exatamente. É muito boa em confeccionar ali o cabo da faca, ou a faca de uma forma geral, mas não sabe como é que movimenta isso. E como é que se aprende? Tu começou então primeiro com a empresa, depois com a formação, Lizzy? Eu comecei nesse sentido também. Então, Cris, a empresa tinha uns 5 anos, eu acho, e eu pensei, meu Deus, eu preciso aprender, eu não sabia nem como é que a gente precificava um produto, né? Então eu voltei e fui fazer a faculdade de administração e aí dei sequência, fiz o mestrado e o doutorado. Mas eu diria assim, Cris, eu acho que uma das coisas mais importantes na empresa, lá no curso de administração a gente aprende desde os primórdios assim da administração, os primeiros estudos, 4 palavrinhas mágicas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Todas difíceis de serem colocadas em prática, né, Lizzy? Todas difíceis, mas eu diria assim, o start é o planejamento, Cris. Então, lá no planejamento é que a gente vai entender quanto de recurso eu tenho, quanto que me faltaria para fazer alguma coisa que eu gostaria, né? O que eu preciso para fazer, quais as pessoas que estão comigo, elas são qualificadas, eu preciso qualificar, dar uma oportunidade, o que eu preciso dentro da empresa para ser quem eu gostaria de ser. Sim, perfeito. Então, o planejamento, eu acho que ele é a primeira etapa de tudo, né? A gente entender, porque quando a gente senta para planejar alguma coisa, pega o lápis e o papel na mão, a gente começa a entender tudo que a gente o que não é, o que falta, né? E se encaixar melhor em como eu estou hoje. Tu consegue visualizar isso, Consegue visualizar. O que acontece muitas vezes, nós estamos naquela muvuca do dia a dia e a gente não para pensar. A gente não para planejar. E quando a gente não planeja, qualquer coisa é resultado. Tem chance de dar muito errado. Eu gosto muito daquela historinha da Alice no País das Maravilhas, que ela tá perdida na floresta e ela chega numa árvore, lá tem uma encruzilhada e tem o gato em cima da árvore e ela pergunta para ele, meu Deus, mas para que lado agora eu devo seguir? Daí ele pergunta para ela, mas para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei. E ele diz, então qualquer caminho serve. Já que não sabe. Muito bom, adorei essa. Né? É uma mas historinha. Mas aí no mundo dos negócios a gente tem que saber onde quer ir. É onde eu quero chegar. Perfeito. Um dia. Quem eu quero ser um dia. Então, esse é o princípio do negócio. É quem eu quero ser um dia. Porque aquilo vai te nortear para as tuas ações. Aquilo vai dar o norte para tudo na empresa. E se eu disser assim, eu quero ser uma empresa lembrada na cabeça das pessoas pelo um bom serviço, bom, então eu começo a praticar um bom serviço hoje. Essa construção começa agora. Exato. Então, dando sequência à ordem das coisas, a gente tem um ciclo chamado PDCA na administração, que ele vem de uma simbologia toda em inglês, né? E a primeira delas é o plan, que é o planejar. A segunda é o do, que é o fazer.
Perfeito. Então eu preciso, a partir do planejamento, começar a organizar as minhas metas, as minhas ações, né? Como que eu vou conduzir? Quem vai fazer o quê dentro da empresa? Às vezes eu tenho mais 2 ou 3 pessoas trabalhando juntas, né? Então dividir o trabalho, organizar as pessoas, organizar os recursos. E aí as coisas começam a andar. Sim. E aí depois é planejar, fazer, prendo check, que é checar, controlar. Vendo quem está fazendo o que, se está funcionando. Porque daí vão passar 3, 4 meses, se eu não for lá controlar, as coisas podem já estar desviando de foco, tá indo para outro, que é onde eu não gostaria de chegar. Então vou Fugiu daquele norte, aquela direção. Exato. Então eu preciso controlar para fazer uma boa gestão. Perfeito. Mas eu só controlo quando eu planejei alguma coisa. Ou seja, esse ciclo precisa ser respeitado. Ele precisa ser... Precisa. Não é na sorte. Não. Até a gente vê empresas que começam meio bagunçadas. Porque se eu só planejar e não começar a fazer, o planejamento fica no papel. Não sai nada. Se eu fizer sem planejar, não fica igual a Alice, igual a nada. Sem saber para qual dos caminhos ela quer ir. Exato. E se eu fizer as coisas e não tiver um controle regular, frequente, eu posso estar saindo da minha direção sem perceber e eu não vou chegar onde eu gostaria, né? Provavelmente não. E por último, então, é agir. À medida que eu fiz o controle e que eu descobri que algumas coisas não eram como eu gostaria, ou faltou recurso, eu não estou conseguindo fazer assim, bom, então vamos nos organizar de novo e vamos agir de forma diferente. E aí volta o ciclo, aí eu planejo de novo, com algumas mudanças, aí eu estou vendo o que está funcionando no mercado e o que não está. Perfeito. Agora, como precisa esse olhar atento, né, Lise? Precisa. Porque tem empresas que começam a dar uma impressão, pelo menos, de não serem tão organizadas e por uma conjuntura de fatores acaba dando certo. Mas não dá mais, não tem margem para a gente tentar. Não tem mais. Deu certo, não deu certo, fecha as portas, vou embora. Ninguém tem tempo, nem dinheiro e nem quer isso, né? Tu acha que a pessoa, então, que está nos assistindo... seja lá a pessoa que vai confeccionar a faca, seja lá a pessoa que tem o salão de beleza, ou seja qual for a área, ela precisa atentar para esse ciclo, para esses passos, para que tenha mais chance do seu negócio dar certo, né? Com certeza, Cris. Eu acho que a gente, como são às vezes pessoas que não têm essa formação, a gente vai fazendo as coisas pelo feeling, né? Então tem algumas coisas bem básicas que eu acho que as pessoas podem fazer. A primeira delas, né, é não misturar o bolso da empresa com o bolso o seu bolso particular. Então, o gestor, ele precisa estabelecer assim, olha, minha empresa pode me pagar R$500 por mês, é 500 que eu vou tirar. Porque eu sei que a empresa não vai ter fôlego para eu ficar tirando retiradas minhas particulares de uma renda que não está entrando, né? Sim. Então, não misturar, já são pessoas separadas, né? Pessoa física é o dono, pessoa jurídica é a empresa. A gente não pode misturar os capitais pensando que está tudo bem. Mesmo que eu seja o único dentro da empresa. Não, mas é essa barbearia, eu faço como eu quiser, o dinheiro entra, eu gasto, eu pago as coisas. É meu mesmo, mas não é assim. Não é assim, não pode ser assim. E lá no Sebrae, nas estatísticas de fechamento das pequenas e das microempresas, uma das mais apontadas como motivadoras desse fechamento é a gestão do recurso. É a má gestão dos recursos. Sim, né? Causadora de essa mistura entre o bolso do dono e o bolso da empresa. Eu precisar um dinheirinho, vou lá, pego da empresa, em vez de não depois... Não tem que dar satisfação para ninguém, o negócio é isso meu aí, mesmo. Cris. Não dá. Acaba não dando certo. Primeira coisa, separa as contas, porque daí tu tem uma noção melhor daquilo que a empresa realmente está rendendo, está precisando, até que ponto eu estou conseguindo chegar, né, com o recurso próprio da empresa. Porque a empresa precisa se sustentar, né, Cris? Ela não pode ficar dependendo por muito tempo, né, de recursos que o dono vai injetando do bolso dele também. Então, é bom a gente dar um limite de tempo para a empresa, para ela começar a produzir sozinha e daí sim dar um retorno financeiro
para o dono também. Agora é complicado porque tem pessoas que às vezes trabalham como empregadas, né? E tem ali o seu salário estabelecido, elas sabem que vão ganhar aquele valor, elas vão trabalhar naquele horário, e aí muitas vezes surgem esses 100 fabricantes de faca, que muitas vezes eram funcionários, e depois colocam os seus próprios negócios. Só que aí acabou esse limite de horário de trabalho, porque quando o negócio passa a ser da gente, né, Liz, e muitas vezes a gente não tem final de semana, não tem horário, não tem nada, não se tem aquele salário garantido, e às vezes ele quer tirar da própria empresa aquilo que ele ganhava, mas não vai ser assim, né? Conta essa má notícia aí para as pessoas. Ai, Cris, olha, já vi muito episódio de novos empreendedores, né, que continuam com o comportamento de funcionário. Tipo, o dia certo para receber. Que não é mais assim. O X de valor certinho para receber, que não necessariamente é assim também, né? O ideal é que seja. Sim. A gente luta para que a coisa aconteça assim, que eu possa contar com aquele valor todo mês. Mas quando a gente tem empresa, a prioridade é pagar primeiro os primeiros funcionários, as obrigações da empresa, né, as tributações, os impostos, aí os fornecedores, e aí no final das contas, se sobrar dinheirinho, aquele vem para o bolso do dono. Senão, não. Né? Não é assim que funciona. Né? E infelizmente muitas pessoas vão para o empreendedorismo com essa ideia de ter o meu dinheiro, de ter a minha meus horários, né? Mas tem que ficar ciente de que tudo precisa de horas de voo, né? Até que tu consiga pilotar um Boeing. Ótimo. Não é assim, já sair de cara fazendo... Não é assim. Então, a gente precisa de desenvolver uma experiência, de ter esse tempo de evolução, né? E a empresa não é diferente. A gente precisa também dar um tempo de maturidade no mercado até que tu adquira essa estabilidade e esses direitos concedidos de sair no meio de uma manhã para fazer uma atividade física, por exemplo, né? Sim. Mas antes disso, a gente precisa, sim, ralar muito, e eu não vejo de outra forma. Se a gente quer fazer as coisas direito, né, a gente precisa desse tempo de evolução, de muito suor, né? Agora, Liz, ao mesmo tempo de dificuldades de mercado, de concorrência, de saber administrar, de tudo isso, nós não temos um Estado, um governo que tenha uma tributação que seja dessa forma a motivar, a auxiliar. Às vezes a gente vê ajuda a empresas gigantescas e não tem, às vezes, uma ajuda mínima para aquela empresa que está começando, que faria muita diferença, né? Como é que tu vê isso? Tu acha que poderia ser melhor? Poderia ter mais ajuda, mais suporte? Temos o Sebrae que contribui muito nessa questão de formação de pessoas, né? Mas como é que tu vê essa forma? Cris, é bem tudo verdade, infelizmente, né, o que tu colocaste aqui. Eu acho que as grandes empresas têm, sim, um privilégio maior do que as pequenas e micro, enquanto que a gente tem nas estatísticas que quem sustenta mesmo o mercado são as pequenas e as microempresas, são as que mais empregam, são as que mais geram, né, trabalho. E infelizmente, a visão dos grandes, né, políticos da lei não olham esse viés, né? Sim. E a gente tem, então, toda a gama de dificuldades para iniciar no mercado e se consolidar uma empresa hoje não é fácil. Mas, né, Cris, eu quero ser otimista. Sem dúvida, porque certo. Eu acho que a gente é um trabalho de formiguinha, não vou te dizer assim, é um trabalho delicado, é um trabalho demorado, a gente demora para conquistar os clientes, demora para conquistar o mercado, demora para fazer um nome, e hoje é muito rápido para a gente desfazer um nome. Sim, né? Nossa, então, muito. A gente precisa ter esse olhar assim para não desistir de fazer as coisas certas. Embora seja difícil, a gente não desistir. Pode sim dar certo, a gente precisa que dê certo. Precisa confiar que vai dar certo. Com certeza. Liz, obrigada pelo teu otimismo, pelo teu conhecimento, pela tua energia ótima. Fica sempre convidada a retornar aqui ao Olhar Obrigada, Viu? Cris, eu que adoro estar aqui sempre contigo. Eu muito também, bom, querida. Muito bom.
Você gostou do Olhar D de hoje? Espero que você tenha se divertido e recebido informações com conteúdos relevantes. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Amanhã tem mais Olhar D, eu espero você. Tchau, tchau.